Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então vamos começar mais um Xícara Jesus e Bíblia. Então pega aí a sua xícara, pega seu cafezinho e vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu já quero começar lendo o nosso tema, nosso texto principal do tema que está em Êxodo, no capítulo 2, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo neles o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Por que essa mulher fez isso com essa criança, né? Gente, semana passada nós falamos sobre José, e toda aquela geração de José, o rei do Egito na época havia morrido, então aqui era outra geração logo depois. E esse rei atual, ele não tinha nenhum vínculo com o povo hebreu, ele não tinha compromisso com o povo hebreu. E, na verdade, ele começou a se incomodar porque o povo hebreu começou a crescer muito. E isso começou a incomodar e ele, além de colocar, de começar a escravizar o povo, colocar trabalhos pesados para eles fazerem, ele teve uma brilhante ideia de mandar matar todos os meninos que nascerem. Então, a partir daquele decreto que ele havia colocado ali, que ele havia decretado, todo menino que nascesse, ele mandou a parteira matar o menino. Só que essa mãe, diligente, corajosa, teve uma brilhante ideia de verdade, e é onde descreve aqui no capítulo 2, quando o filho dela nasce, ela vê que é um menino formoso, e não acredito que a Bíblia, eu não acredito que o que quer dizer aqui de formoso, que quer dizer de beleza, mas já vem uma mensagem aqui sobre isso. Eu acredito que formoso ela quer dizer que ela viu algo nesse menino, e como mãe, ela sentiu, ela sabia que esse menino teria um futuro brilhante, né? Que esse menino teria um futuro promissor pela frente, e aí ela decide pegar esse menino, esperar 3 meses, colocar ele na beira do rio, num cesto, e mandar ele. E aí a mensagem de hoje, eu quero trazer para vocês hoje algo já nesse contexto aqui, de que olha que interessante, a mãe desse menino, e esse menino era Moisés, e a maioria das pessoas já sabem de quem eu estou falando, e essa mulher é Joquebede. E o mais interessante é que esse decreto que mandava matar as crianças, né, os meninos recém-nascidos, ela sabia que de qualquer forma, né, se ela não fizesse alguma coisa, se ela não tomasse uma atitude, o seu filho iria morrer. Então ela resolve arriscar. Ela não aceita isso, ela não aceita esse decreto. Ela sai da sua zona de conforto. O Joquebede, essa mulher tão diligente, ela sai dessa zona de conforto e resolve colocar ele. Só que é um risco também colocar uma criança num cesto, né? Mesmo que ali ele estava protegido, havia um risco, um certo risco também de colocar ele no rio. Ela não sabia para onde a correnteza iria levar, né, o trajeto que iria fazer. Porém, ela acreditou, ela teve fé. E olha que interessante, ela preferia ver o filho dela morrendo, ela tentando salvar ele, do que morrendo pela mão, pelo decreto do rei do Egito. Olha que interessante isso, a fé dessa mulher. Ela preferiu deixar o filho no cesto, sair andando ali no rio, né? Sair sendo levado ali pela correnteza, do que deixar o filho morrer pelas mãos, pelo decreto do rei do Egito. Então a fé dessa mulher no Deus que ela servia era muito grande. Ela correu um grande risco, mas um risco de fé, não um risco errado, né? Mas um risco de fé. Então, assim, já vale um vídeo só falando sobre Joquebede. Joquebede, ela era uma mulher, ela foi mãe também de Arão, que foi sumo sacerdote dos hebreus, né, do povo de Israel, e de Miriam, que foi uma líder de mulheres. Então, os filhos dela todos brilharam. Essa mulher tinha algo especial, né? Ela era uma mulher especial. E o interessante é que bem no início a Bíblia fala que quando ela viu que o filho era formoso, ela já tinha Miriam, né? Porque a Bíblia fala que ela pede Miriam para vigiar o cesto até onde ele ia, o que ia acontecer. Então ela já tinha Miriam. Moisés não era o filho mais velho, e ela viu que ele era formoso, mas eu não acredito que esse formoso quer dizer belo, beleza, sabe, física, mas eu acredito que ali ela já estava declarando algo na vida do filho. E então vamos lá. Joquebede, uma mãe diligente, descendente da tribo de Levi. Gente, a tribo de Levi até então
não era uma tribo da qual via coisas boas, não. Então ali, a partir dali, começa uma história diferente para a tribo de Levi, por causa de uma atitude de fé de Joquebede. O pensamento hebraico, com frequência, equipara riqueza a filhos, conforme a promessa de Deus a Abraão. Assim, ela pegou sua riqueza, colocou em um cesto de junco. Isso mostra que ela era uma mulher de fé, corajosa e centrada. As mulheres, né, os pais, os casamentos ali, a riqueza naquela época eram filhos. Então, quando as mulheres tinham filhos, era como se fosse a riqueza ali, né? Elas sabiam que a sua descendência iria continuar, que ele tinha um significado para o povo hebreu. Então, a Joquebede estava, além de pegar o seu filho, além de ser mãe, ela estava pegando o seu tesouro e arriscando ali, colocando o seu tesouro em risco de fé, que é sobre o que eu quero falar hoje. Ela sabia que se não fizesse isso, ele iria morrer. Ela arriscou com fé, tanto que colocou sua filha Miriam, irmã de Moisés, para vigiar. Ela sabia que ele ia morrer de qualquer forma, como eu falei, né? Se ela não fizesse isso, ele iria morrer, então ela preferiu arriscar. Ela correu um risco de fé. Que interessante, né, gente? Essa mulher é uma mulher muito abençoada e vale um vídeo falando só sobre Joquebede. Uma bênção. Então vamos lá. E o que aconteceu depois? A maioria das pessoas já sabem que a filha de Faraó, o Moisés, ele estava no cesto, e esse cesto levou ele até onde a filha de Faraó estava ali com suas servas. E a filha de Faraó pega o menino, tem compaixão do menino, ali começa um amor, né? Começa a amar o menino, e ela resolve tratar desse menino e pede que a sua serva chame uma ama, né, de leite, porque naquela época, né, tinha as amas, as pessoas que davam leite para as filhas, para as mulheres que não concebiam, que não eram filhos delas mesmo. E aí, olha a mulher que ela chama, a própria Joquebede. Então, a própria Joquebede cria o seu filho como seu, e é seu. Que interessante, né, gente? Então, a história de Moisés, ela já começa com uma história muito, muito bacana, muito incrível. E Moisés, ele cresce ali no Egito, ele cresce como ele cresce ali como o neto de Faraó, né? Uma pessoa que já iria herdar algo ali, que já iria ter um futuro promissor dentro, né, ali no Egito. E ele cresce um homem, parece ser um homem corajoso, até o versículo 13. Depois que José cresce, né, ele começou a história dele, ele se mostra um homem destemido, um homem corajoso, até o versículo 13. Mas por que até o versículo 13? Aí eu vou te dizer que é onde entra a nossa mensagem. Depois que Moisés cresce, no versículo, vamos começar do 12, diz assim, vamos começar do 11 para vocês entenderem. Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Então ele estava ali andando e ele viu um egípcio espancando um hebreu. Os hebreus eram povo de Moisés, né? Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Olha só como que ele era destemido, ele era um homem corajoso. Ele não aceitou aquela situação, ele pegou, matou o egípcio para proteger aquele homem que estava sendo maltratado, que estava sendo espancado, né? E aí ele mata o egípcio. Então ele mostra que ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa destemida, corajoso, até o versículo 13. Saiu no dia seguinte, eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Mas aí, no versículo 14, uma frase muda o trajeto de Moisés, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? E é aí que começa a minha mensagem de hoje. Moisés, por causa dessa frase, esse homem destemido com uma história incrível, esse homem que já começa com uma história muito maravilhosa, a partir de então ele começa a se tornar uma pessoa com medo, uma pessoa retraída, uma pessoa que não acredita em si. Mas por que você está falando isso? Porque logo depois, todos já conhecem a história de Moisés, então o foco aqui é esse versículo 14. Logo depois, no capítulo 3, no versículo 11, Deus faz o chamado a Moisés lá no Horebe, né, no Monte Horebe. E olha só a reação de Moisés, aquele homem destemido, que havia matado o egípcio, que havia entrado numa briga de dois hebreus e
sido justo, olha a resposta dele para Deus. Capítulo 3, versículo 11. Deus faz um chamado para ele, fala com ele que ele seria o libertador do povo, e ele diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Cadê aquele homem destemido? Cadê aquele homem corajoso? Ele acreditou em uma frase. Aquela frase daí em diante, a vida dele começa a ser diferente. Ele perde a identidade dele. Ele perde a identidade daquele homem corajoso, destemido, que chega, que resolve, aquele líder. Ele perde essa identidade por causa da frase que o hebreu disse para ele. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. Muitas vezes a gente acredita, a gente compra ideias que a gente vai vivendo ao longo do tempo e a nossa identidade vai sendo perdida. Nós vamos comprando ideias, nós vamos comprando frases que são declaradas para nós, e aí a gente se esquece da nossa identidade, nós nos esquecemos para que nós viemos aqui, qual é o nosso propósito. Moisés era um homem com um futuro promissor. Sua mãe Joquebede, muito sábia, já começa declarando: você é um homem formoso, eu vou te salvar, eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Ele cresce acreditando, ele cresce como um líder, e aí uma frase muda totalmente a forma dele agir sobre a situação. Deus o havia chamado. Você acha que Deus achava ele um homem medroso? Não, Deus o havia chamado porque Deus conhece a nossa identidade, Ele conhece a gente por dentro. Ele sabia que aquele José ali era aquele José que estava ali enfrentando os egípcios, só que ele, por causa de uma frase, vocês estão entendendo? Por causa de uma frase, olha o que acontece com José. Mas aí o Senhor sabe o que faz. Nosso Deus é poderoso e Ele vem resgatar a nossa identidade. Eu quero que o Senhor resgate a sua identidade essa manhã. Eu quero que você se lembre de quem você é. Você é capaz, você é forte, você é corajoso, e é por isso que Deus te chamou. Olha a resposta de Deus para Moisés. A resposta de Deus para Moisés é incrível. No versículo 12, Deus disse assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu serei. Ele não disse eu estou contigo, eu estarei contigo. Ele disse eu serei. Eu coloquei: não só eu estarei contigo, mas eu serei. Fala de interior, de intimidade, se tornando um só com Moisés. O seu problema, Moisés, vai ser o meu. A sua adversidade vai ser a minha. O seu medo vai ser o meu. E quem vai enfrentar será eu. Diz a eles que eu sou. Deus ali, a partir daquele momento, mostra para Moisés que ele se torna um só. Ele coloca um espírito de coragem em Moisés novamente. Ele resgata. Gente, não é só... Às vezes a gente olha na Bíblia, a gente não vê... A gente vê superficialmente, a gente não vê como que é forte, como que é uma coisa íntima mesmo, né? Como que é uma coisa poderosa. Deus resgata ali a identidade de Moisés. Deus lembra Moisés: Moisés, eu te fiz para ter um futuro promissor. Eu te dei uma mãe abençoada, destemida, forte, que declarou já de início que você é um homem formoso, que você será um homem promissor. Ele resgata, ele disse: eu serei contigo. Um risco de fé que Joquebede teve, não só salvou o povo os hebreus, tirou o povo, mas tirou o próprio Moisés. Primeiro, quando Deus tem um propósito na vida da gente, antes dele atingir as pessoas, ele faz com a gente. Para que Deus usasse Moisés para tirar o povo da escravidão, Deus precisava tirar Moisés da escravidão. E a escravidão de Moisés era o medo. Moisés se escravizou no seu medo por causa de uma frase, mas o Senhor disse: eu serei contigo. E Deus está falando isso com você hoje. Eu estou falando porque é algo que Deus fez comigo primeiro. Deus teve que fazer isso comigo. Deus teve que me tirar da minha escravidão, do meu medo, para me mostrar que Ele é comigo. E Ele não vai falar com você: eu estarei com você, eu vou com você. Ele vai dizer: eu serei. Eu serei, quer dizer intimidade. O seu problema vai ser o de Deus. A sua adversidade vai ser a adversidade de Deus. Ele é e Ele estará na frente. Em nome de Jesus, recebe essa palavra hoje. Confia no Senhor e resgate a sua identidade. Você é forte, você consegue. Eu estou aqui para te dizer isso. Você é corajoso. Não acredite, não compre frases diferentes das que o Senhor está te dizendo essa manhã. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia.